Olá, meus irmãos, eu sou o Cleiton Kenan e eu estou muito feliz em poder fazer parte deste projeto, destes vídeos. Que Deus continue nos abençoando através desses ensinamentos. E eu quero agradecer ao Túlio por esta oportunidade, por este privilégio. No vídeo de hoje, nós veremos as perguntas 16 a 19 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta de número 16 do Breve Catecismo diz o seguinte: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? E a resposta é: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Portanto, basicamente a resposta é: sim, todo o gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão. A ordem que Deus deu a Adão foi justamente de multiplicar a raça humana. Isso nós vemos em Gênesis 1, versículo 28. E como, de maneira natural, toda a raça humana veio de Adão, uma vez que ele caiu, todos caíram junto com ele. E Paulo vai dizer, por exemplo, em seu discurso, registrado no livro de Atos, que toda a raça humana veio de Adão. Atos 17, versículo 26, diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em seu discurso, portanto, Paulo constata que toda a raça humana veio de Adão. Uma vez que toda a raça humana veio de Adão e ele desobedeceu à vontade do Senhor, todos nós herdamos este pecado dele. Nós vemos, por exemplo, em Romanos 5,12, que todos pecaram. A morte entrou no mundo pelo pecado e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. É isso que Paulo diz aos romanos. Então, sim, todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão. A segunda pergunta que nós vamos ver hoje, que é a pergunta 17, diz assim: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? E a resposta é: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Como nós vimos em Romanos 5,12, todos pecaram. Muitos não gostam de ouvir e aceitar que o pecado de Adão é o nosso pecado, que o pecado de Adão nos faz nascer pecadores miseráveis e em pecado. Mas faça um teste. Tente viver como se Adão não tivesse pecado. Tente, portanto, não pecar. Tente não errar. Tente fazer todas as coisas certinhas. E quando fizer as coisas certas, com as motivações certas também. Tente fazer dessa forma. A realidade é que nenhum ser humano é livre, autônomo, para fazer as coisas de maneira livre. Todos nós somos escravos de algo. Todos nós estamos presos em algum vício, em algum mau hábito, em algo que é pecado. É só nós olharmos para nós mesmos e ao redor que constataremos isto também. O pecado é uma realidade. O erro é uma realidade. Pessoas errantes são realidade. Então, não adianta nós acharmos que não estamos nesse estado de pecado e miséria, ou não querermos aceitar, porque a verdade é esta. E em que consiste esta miséria e este pecado é o tema das duas próximas questões. A questão de número 18 do Breve Catecismo diz o seguinte: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? E a resposta é: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as suas transgressões atuais que procedem dele.
Voltar e aceitar que o primeiro pecado de Adão nos coloca nessa situação é difícil, é realmente difícil. Voltar para o registro bíblico e entender que o pecado do representante de toda a raça humana é o nosso pecado, nós caímos com ele, é difícil. No entanto, nós precisamos aceitar esta realidade, pois quando o representante de toda a humanidade, o primeiro representante, o primeiro homem, que dele veio toda a raça humana, pois ele recebeu a ordem de multiplicar, ele, ao pecar, nós também caímos com ele. E isso é fácil, mais uma vez, de perceber, porque a nossa falta de retidão, a nossa corrupção, a nossa inclinação para coisas erradas, comprova que nós nascemos desta forma. Davi entendeu, percebeu e escreveu isso. Ele coloca no Salmo 51, versículo 5, que em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Portanto, Davi entendeu isto e nós devemos entender também que nascemos em pecado, estamos inclinados à corrupção, estamos inclinados a coisas erradas, estamos inclinados a afrontar a santidade de Deus. E Romanos 8, versículos 7 e 8, vai dizer que quem é da carne, quem é nascido na carne, não tem como agradar a Deus. Os nascidos da carne, eles são impossibilitados de agradar a Deus. É por isso que nós nascemos inimigos de Deus, como o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E agora nós falamos, portanto, sobre em que consiste o pecado. E em que consiste a miséria que nós herdamos do pecado original, do pecado do primeiro homem, Adão. Esse é o tema da pergunta 19, que diz assim: qual a miséria de estado em que o homem caiu? E a resposta é: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. No ato da criação, Deus deu uma ordem a Adão. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer. No dia que você comer do fruto desta árvore, você certamente vai morrer. Adão desobedeceu esta ordem. Sendo assim, ele se separou espiritualmente do Senhor, pois isso significa morte ali naquele contexto. E fez com que toda a raça humana também nascesse espiritualmente separada do Senhor. Não há miséria maior que essa. Não há desgraça maior que essa, do que você viver separado de Deus. Você não ter comunhão com o Criador. A comunhão que Adão desfrutou por um tempo. Desfrutou em ver o Senhor, em falar com o Senhor na viração do dia, até que ele desobedeceu a ordem do Senhor. E em Romanos 6, versículo 23, Paulo vai falar sobre o resultado disso para toda a humanidade. Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adão pecou. Ele certamente morreu, como Deus havia dito. E o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram. Porque uma vez que o nosso representante caiu, nós caímos com ele. E não há outra saída que não o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas esses são temas para as próximas perguntas do breve catecismo, que vocês com certeza verão em breve. Mas saibam, o ser humano precisa de salvação, porque ele nasce corrupto, nasce em pecado, nasce separado de Deus e sujeito à ira de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não esteja nesse grupo, no grupo que sofrerá a ira do Senhor, por não ter se arrependido de seus pecados, de sua natureza pecaminosa, e por não ter
sido alvo da graça do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe.